Deus é bom. Glória a Deus. Deus é bom em todo tempo, em todas as circunstâncias. Antes de passar para a última mensagem, eu queria falar 4 rápidas coisas. Primeiro, dar aos irmãos um abraço da minha esposa. Ela estaria comigo aqui pela primeira vez em Salvador. Esse é um sonho meu de 12 anos. Mas o meu sogro faleceu às vésperas da nossa viagem, então ela não pôde ir, ela foi até a cidade dele, ficar com minha sogra, ajudá-la. Mas graças a Deus, meu sogro era um homem de Deus. Ele partiu ainda testificando do Senhor. Ele morreu de insuficiência respiratória, e era tão forte que ele não podia ser deitado, ele teve que ficar sentado enquanto recebia o tratamento. Mas o Senhor já havia falado para ele que naquele dia ele partiria. Então ele estava em muito paz, já estava dizendo às pessoas que não se preocupassem com ele, que ele sabia que ia partir do seu Senhor. E as últimas coisas que ele falou foi glória a Deus. Sentado, partiu para o Senhor, dizendo glória a Deus, agradecendo pela vida que o Senhor lhe havia dado, se despedindo das pessoas que não podiam estar lá, abençoando a todas elas. E isso foi um testemunho muito grande na cidade, na pequena cidade onde ele morava, porque ele era muito conhecido lá pela sua bondade. Era um homem muito dadivoso, ele gostava de plantar coisas para distribuir para os vizinhos. E gostava de produzir coisas em casa, compotas, geleias, essas frutas para distribuir, principalmente isso. Então, esse testemunho de vida dele e a alegria das pessoas, dos familiares, o consolo que era possível ver nos seus familiares, foi um testemunho para a glória do Senhor muito grande. As pessoas se perguntavam como eles estão assim tão consolados. Mas o Senhor, é a certeza dessa incorruptível glória que nos consola. Essa é a razão da esperança que é em nós. Então, minha esposa ainda não pôde vir comigo a Salvador, mas nós não desistimos ainda de trazê-la. A segunda pequena coisa que eu queria falar, o Carlos mencionou a questão dos hinos antigos. Eu quero encorajar, quero estimular os irmãos a redescobrirem as riquezas dadas pelo Senhor ao seu corpo por meio dos hinos antigos. Eles não são bons, não são melhores apenas por serem antigos, mas é que eles são resultado de uma experiência real com o Senhor. Eles são de um tempo em que não havia venda de CD ou de DVD, show gospel, apresentação, tour, gravação ao vivo, apresentação na televisão, disputa, troféu, concurso. Não havia nada disso. Havia apenas o Senhor, as experiências com o Senhor e a obra do Senhor. Aqueles hinos foram escritos para falar disso, falar do Senhor. 2 são ditos por Pedro, o mesmo que escreveu a epístola. Então Pedro conseguia entender esses 2 aspectos de modo equilibrado. Atos 4:19. Os homens do Sinédrio chamaram Pedro e João e disseram que eles absolutamente não falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram: julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus. Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. No capítulo seguinte, capítulo 5, versículo 29, numa situação semelhante, nós temos: porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens.
Veja, então a submissão é absoluta, mas mais importa obedecer a Deus do que aos outros. Então nós devemos ser absolutamente submissos, enquanto isso não implicar em desobediência a Deus. Me permitam dar um exemplo. Não vou dar esse exemplo. Então é isso. Então, se aquilo que uma autoridade sobre você ordenar e estabelecer para você, você deve fazê-lo, desde que isso não seja contrário a Deus. Amém? Uma outra irmã me perguntou sobre a afirmação que eu fiz em 1 de Pedro, ele só menciona o diabo, que não deveríamos então nos preocupar, mas ela lembrou, mas a Bíblia fala de demônios, principados, potestades e a turma toda. Pedro sumariza todas as ações das trevas falando de resistir ao diabo. Ele não está preocupado com essa hierarquia, com esses detalhes todos, com a turma toda, com os nomes, quem manda. Não, ele está sumarizando todas as ações da treva que chama de diabo. Não é necessariamente o próprio diabo que tenta alguma coisa, mas qualquer ação das trevas. O princípio é o mesmo: resistir firmemente na fé. Isso corresponde ao tomar a armadura de Deus em Efésios 6. A base da armadura é a fé. A fé percorre todos aqueles aspectos da armadura. Então, quando Pedro aqui fala do diabo, ele está falando de qualquer ação das trevas, qualquer ação maligna contra nós, de qualquer forma. A receita é essa: resistir firmes na fé. Amém? Então é isso. Graças a Deus. Nós concluímos a epístola de Pedro, primeira epístola de Pedro, e como conclusão dessa conferência, dessas considerações, eu quero falar de um outro capítulo da Bíblia que muito claramente menciona os peregrinos, que é Hebreus capítulo 6. Os irmãos podem abrir, por gentileza, a Bíblia em Hebreus capítulo 6. Neste capítulo nós vamos ver 6 características dos peregrinos e um desejo dos peregrinos. Os irmãos vão perceber como isso corresponde, se encaixa perfeitamente naquilo que Pedro apresentou na sua epístola. O capítulo 1, o versículo 1 desse capítulo, tem a única definição bíblica da fé. Ele diz qual é? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. O que eu disse? Que é isso? Desculpem. É a idade, irmãos. Hebreus 11. Edita o filme e começa tudo de novo. Hebreus 11, versículo 1. Obrigado, Fernando. De novo. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Essa definição bíblica da fé é comprovada por aqueles testemunhos, aqueles que são conhecidos como heróis da fé, ou a galeria da fé em Hebreus 11. Então, essa definição que para muitos soa muito teórica, um tanto complicada de entender, então o autor da epístola aos Hebreus explica ou exemplifica essa fé por meio da vida de alguns irmãos do Antigo Testamento. Então ele diz, a fé é um firme fundamento. Lembram-se desses termos lá em 1 de Pedro? Estar firme, fundamentar. Então a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Irmãos, a esperança cristã
esse termo tão precioso na Bíblia, é diferente da esperança comum, a esperança do homem. A esperança do homem é assim, é uma torcida para que certa coisa aconteça, não é? A pessoa diz assim, eu tenho esperança esse ano de comprar minha casa. É uma expectativa, está torcendo para que dê certo, se certas coisas derem certo, se encaixar, ela consegue comprar a casa. Eu tenho esperança que esse ano eu vou encontrar um marido. Então ela está torcendo para que o cupido apareça na hora certa, que o bonitão cruze o seu caminho e tal, e no final dê tudo certo, encontre o seu marido. Mas a esperança cristã é uma certeza. Nós não estamos torcendo para que alguma coisa aconteça. Nós temos certeza de que essa coisa vai acontecer. Ela é esperança porque nós esperamos. Só isso. Mas nós esperamos um fato. Nós esperamos algo que já foi realizado, comprado, estabelecido pelo Senhor. A Bíblia diz, se não é algo que se espera, não é esperança. Então ninguém vai ficar decepcionado naquele dia. Graças a Deus por isso. O que nos está prometido é inconcebivelmente indescritível. É isso que nós esperamos. E a fé, então, é o firme fundamento disso. Nossa fé deveria ser o contrário, né? Isso que é certo deveria ser o fundamento da fé. Não. A fé é o fundamento das coisas que nós esperamos. Porque é pela fé que nós as esperamos. Pedro disse, a quem não tendo visto, mas no qual crendo. Então nós não vimos, mas temos certeza que Ele está lá. Quando você ora, você não ora um ídolo. Você não ora para o teto do seu quarto. Você ora na certeza de que há um no trono que ouve você. A nossa fé é alimentada numa certeza que nós não vemos. E ele diz, a fé é a prova das coisas que não se veem. Complicada essa definição. As pessoas perguntam assim para você, como é que você pode me provar isso que você está falando? Você diz, a minha prova é que eu creio nelas. Está na Bíblia. Eu não preciso fazer nada além daquilo que a Bíblia me exige. Peraí, assim é muito fácil. Bom, se é fácil ou não é, eu não sei. Eu sei que a Bíblia diz que a fé é a prova das coisas que não se veem. Porque por meio da fé, essas coisas que não se veem se tornam reais. Elas são reais, mas por meio da fé, o nosso relacionamento com elas as torna reais para nós. O Senhor Jesus havia morrido no Calvário antes de nós nascermos. No dia em que nós cremos nele, aquilo se tornou real para nós. Como é que você sabe que Jesus te salvou? Eu criei nele. Se não houvesse nenhum outro fato, nenhuma outra transformação, isso seria o suficiente. A fé é a prova das coisas que não se veem. Porque por ela, foi pela fé que os antigos alcançaram o testemunho. Testemunho de Deus, aquele parecer de Deus que diz que os aprovou, que o seu viver foi aprovado. Então nós vamos ver em alguns desses exemplos 4 características dos peregrinos. A primeira característica dos peregrinos é que eles se oferecem a Deus. Versículo 4: pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Dar coisas a Deus é muito fácil. O que Deus quer mesmo é que nós nos demos a Ele. E por que nós vemos isso em Abel?
Vocês lembram da cena? A Bíblia diz que Abel era pastor de ovelhas e Caim, agricultor. Lembrem-se que naquele momento, lá em Gênesis 3, o homem não comia carne. A carne foi dada ao homem como alimento depois do dilúvio. Então, por que Abel cuidava de ovelhas? Não era para ele, porque ele não as usava para nada. Então, Abel, pastor de ovelhas, Caim, agricultor. Diz a Bíblia, ao fim de uns tempos, não havia nada marcado, mas depois de alguns tempos, ambos foram levar ofertas a Deus. Diz a Bíblia que Abel tomou da primícia do rebanho, ou seja, o melhor do rebanho. E Caim tomou uns frutos. Passou a mão ali em alguma coisa na ponta do galho que estava sobrando em casa e ambos levaram a Deus. A oferta de Abel foi aceita e a de Caim não. 1 de João diz que Abel foi aceito porque Caim e as suas obras eram más. Então não só a oferta de Caim era má, Caim era mau. Por quê? Porque a sua oferta não tinha sangue. A oferta sem sangue significa: eu não preciso da redenção do Senhor. A oferta com sangue significa: eu preciso morrer porque eu sou pecador. Mas eu aprendi dos meus pais que lá no Jardim do Éden, quando eles pecaram, Deus sacrificou um animal para cobri-los como um animal morto. O Senhor havia dito ao homem e à sua mulher: no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Isso é uma lei estabelecida por Deus. Quem obrigou Deus a estabelecer essa lei? Ninguém. Deus é livre e soberano. Deus decidiu estabelecer essa lei, que ele sabia que precisaria cumprir, porque a base do seu trono é a justiça. Deus não pode fazer vistas grossas à injustiça. Deus não pode dizer que o injusto é justo sem ele ser injusto. Para Deus ser justo, ele tem que dizer que o injusto é injusto. E o que diz a Bíblia? Na viração do dia. O Senhor não falou que no dia em que dela comeres? Então Deus não deixou passar para o dia seguinte. Na viração do dia, no finalzinho do dia, Deus veio ao jardim e perguntou ao homem: onde estás? O homem respondeu: lá no meio do mato, que ele teve medo de Deus e se escondeu, reconhecendo que havia pecado. Ele havia feito para si um avental de folhas de figueira, tapando apenas parte do seu corpo. Mas na opinião de Deus, não é parte do corpo do homem que agora é pecador, é o homem todo. Por isso foi preciso fazer vestes para cobrir o homem todo, vestes de um animal morto. O Senhor não disse que no dia em que dela comer certamente morrerás? Então Deus precisa cumprir a sua lei. Mas ele estabeleceu que era possível cumprir a sua lei por meio de uma morte substitutiva. Ao olhar para o homem, ele estava vestido de um animal morto. Houve uma morte? Houve. Essa morte foi aplicada ao homem? Foi. Então o homem está morto. Abel entendeu isso. E por isso, o seu sacrifício a Deus tinha sangue. Caim não foi aceito porque o sacrifício dele era o resultado do seu próprio suor. Com o suor do teu rosto tirarás o fruto da terra. Então Caim supôs: não, eu vou fazer, pegar lá um balaião de frutas e verduras, apresenta a Deus aquilo que eu mesmo plantei, cultivei, produzi com o suor do meu rosto. Deus vai ter que me aceitar por causa daquilo que eu sou capaz de fazer para Ele. A Bíblia diz que esse é um coração mau. Um coração bom, lembram-se de Pedro? É aquele que diz: sou um homem pecador. E por isso se aproxima do Senhor exclusivamente por meio do sangue de Cristo.
Irmãos, enquanto nós caminhamos nessa terra, nós nunca podemos esquecer disso, que nós somos pecadores e que sempre só poderemos nos apresentar a Deus por meio do seu sangue. Ninguém tem um currículo tão bom que obrigue Deus a aceitar, porque o padrão de Deus é o seu próprio Filho. Deus não aceita nada menos do que o Filho. Por isso, de acordo com Efésios, nós temos de estar em Cristo. Expressão tão doce usada ali naquela epístola. Em Cristo. Mais de 30 vezes Paulo usa essa expressão. Em Cristo. É o lugar onde nós estamos. É o lugar onde nós nos refugiamos. É o lugar onde Deus quer nos encontrar. É o lugar onde nós temos acesso ao Pai. É o lugar onde nós somos ouvidos, onde somos socorridos. É em Cristo. Então, enquanto nós caminhamos, a primeira coisa que devemos fazer é nos oferecer a Deus. Nos oferecer a Deus com sangue, o sangue do Cordeiro. A segunda coisa, a segunda característica é agradar a Deus. Está no versículo 5. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. A Bíblia diz lá em Gênesis que Enoque andou com Deus. Quer mais bela descrição da vida cristã do que essa? Andar com Deus. É isso. Isso é a vida cristã. Andar com Deus. Você vai para casa? Vai com Deus. Você vai trabalhar? Vai com Deus. Você vai fazer compras no shopping, na loja de sapatos? Vai com Deus. Você vai disciplinar o seu filho? Vai com Deus. Você vai fazer uma declaração de amor para sua esposa? Vai com Deus. A vida cristã é ir com Deus. Isso o agrada. A Bíblia não fala nada mais acerca de Enoque a não ser isso. Enoque andou com Deus. Não tem uma lista de obras, não tem um grande ministério, Ministério Enoque para as nações, não tem nada disso. Só tem Enoque andou com Deus. E Deus se agradou tanto dele, por ele andar com ele todos os dias, que o tomou para si. Pronto. Maravilhoso isso. Tão simples. Tão simples. Por isso, irmãos, Pedro mostra como Deus, como os fatos de Deus, como a palavra de Deus devem permear toda a nossa vida. Para quê? Para nós andarmos com Deus. Onde quer que nós estejamos, o que quer que nós façamos, façamos com Deus. Tudo que nós fizermos, façamos para a glória de Deus. Tudo que nós fazemos pode dar testemunho de Deus. Qualquer área da sua vida pode dar testemunho de Deus, se nós andarmos com Deus e nós o agradarmos. Para isso nós precisamos permitir que Cristo viva em nós, a vida de Cristo flua por meio de nós. Há um livro muito famoso que diz, cujo título é Em Seus Passos, o que Faria Jesus. Livro muito lido, muito divulgado, muito badalado. Nós descobrimos, aquele livro fala de uma imitação exterior ao Senhor Jesus. Ele não fala do princípio bíblico de viver pela vida do Senhor Jesus. Ele diz assim, você tem que parar numa situação e pensar, o que Jesus faria se estivesse no meu lugar? Ah, Jesus não iria por aqui, iria por lá. Isso é imitação. A Bíblia nos diz, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. O Atmanui chamou isso de vida cristã normal. Não é a vida cristã excepcional,
a vida cristã do super espiritual, um alvo a ser alcançado. Não, essa é a vida cristã normal. Cristo vivendo em mim. Nem sempre nós permitimos que Ele viva, é verdade, mas ainda assim, Cristo vive em mim. Às vezes meio controlado por nós mesmos, às vezes meio de lado, mas Cristo vive em nós. O que nós devemos é permitir que a sua vida nos use, permitir que a sua vida viva em nós. Paulo falou: Cristo é a minha vida. Mas Paulo também falou: Cristo é meu viver. Vida é algo interior, viver é a manifestação exterior da vida. O que nós vemos aqui fora indica o que está dentro de nós. Então, se nós queremos agradar a Deus, devemos permitir que Cristo viva em nós. E esse viver, irmãos, é um viver consciente. O Carlos me lembrou que o budismo é que ensina uma espécie de dissolução na divindade. A gente vai eles dizem, né? Desculpe pelo a gente. Eles dizem que o ser vai sumindo e se tornando uma espécie de um caldo cósmico na divindade. Isso não é fé cristã. Quanto mais Cristo vive em nós, mais humanos nós nos tornamos. Não os humanos caídos, mas os humanos de acordo com o coração de Deus. Tão humanos quanto Cristo foi humano. Vocês lembram de como Cristo era humano? Tinha fome, tinha sono. Uma vez ele disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Jesus disse isso. Se o irmão se levanta na congregação e diz algo parecido, vai ter logo quem vai querer expulsar demônio dele, vai dizer que caiu na fé, vai dizer que nem irmão era. Mas o nosso Senhor disse isso: a minha alma está profundamente triste até a morte. Isso é um ser humano ao padrão de Deus. Esse é um ser humano que agrada a Deus. Então, irmãos, agradar a Deus deve ser também uma característica nossa. Versículo 7. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Então são essas três características em Noé: temer, preparar e condenar. Nós devemos temer o julgamento de Deus que virá sobre o mundo. Isso deve nos motivar a pregar o Evangelho. É a única maneira das pessoas serem salvas do juízo de Deus é pregar o Evangelho para elas, como Noé fez. Noé se tornou um pregoeiro da justiça. Durante 120 anos, a construção da arca era uma pregação do Evangelho, era uma pregação da misericórdia de Deus. Se se arrependerem, entrarão na arca. Se não se arrependerem, serão levados pelo dilúvio. Nós devemos nos preparar para aquele dia que está chegando. Graças a Deus está chegando. O fim, como diz Pedro, o fim de todas as coisas está próximo. Que bom. Mas nós devemos nos preparar. Isso é igual a andar com Deus. A maneira de nos prepararmos é andar com Deus. E a última coisa, ele condenou o mundo. Condenar o pecado, irmãos, é dizer que só há salvação em Jesus. Nós devemos ter uma palavra assim de condenação contra todo o pecado, dentro e fora da igreja. Não podemos fazer vistas grossas para aquelas coisas que ofendem o Senhor. O pecado precisa ser condenado.
também não por nossa própria força, mas à luz das Escrituras e guiados pela vida do Senhor em nós. Outra característica no versículo 8, pela fé Abraão sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber por onde ia. Peregrino deve obedecer. Esse é o exemplo de Abraão. Deus é nosso Senhor. Pedro teve uma experiência interessante com isso, lá em Atos capítulo 10. Uma visão lhe foi dada de um grande lençol preso pelas 4 pontas, como se fosse um grande vaso cheio de animais imundos. Então uma voz veio do céu e disse: Pedro, mata e come. E Pedro disse: não, Senhor. Então Pedro tinha consciência que aquela visão era do Senhor. Ele não repreendeu, ele não expulsou, não. Isso é do Senhor. O Senhor está me mostrando esse monte de animal imundo. Então é o Senhor que está me mandando matar e comer. Mas ele disse: não, Senhor. Ou ele é Senhor e você obedece, ou ele não é o Senhor. Agora você dizer não, Senhor, numa mesma frase, não dá. Ao Senhor a gente só diz sim. Pedro aprendeu isso. O Senhor teve uma discussão, o Senhor é muito longo aí, né? O Senhor está bom, Pedro, nós vamos ter que conversar de novo. Sempre o precipitado, Pedro, senta aqui. Pedro, presta atenção. Eu quero ensinar uma coisa para você. Eu quero mostrar para você que por meio do sacrifício de Jesus, aquelas pessoas que eram consideradas como animais imundos, agora podem ser trazidas para o reino. Sabe, Pedro, o sangue de Jesus consegue purificar até pessoas imundas, aquelas a quem vocês, judeus, chamam de cães. São os gentios, Pedro. Pedro, aí a Bíblia diz que o lençol foi recolhido para o céu e Pedro ficou pensando naquilo. O que será aquilo? Aquilo é uma ordem de Deus para você. Então naquele momento os homens de Cornélio batem a porta, então Pedro vai com ele, segue, e quando Pedro chega lá na casa de Cornélio, sem especificar isso, ele conta que Deus havia lhe mostrado que ele não deveria considerar aquelas pessoas imundas. Então, um peregrino precisa obedecer ao Senhor. E nessa obediência, irmãos, como aconteceu com Abraão, nem sempre Deus vai nos dizer para onde ir. Muitas vezes Deus só vai mandar ir. Ir para onde? Só vai. Mas o que vai acontecer lá? Não sei, ou melhor, não te contar ainda. Lembram-se da questão da ansiedade? A gente quer ter tudo sob controle, né? É mais ou menos como pegar avião. Você recebe lá a hora que sai, a hora que chega, o número da poltrona, de qual terminal do aeroporto que sai. Aí você liga para o táxi sabe a hora que você chega, espera ali. A gente gostaria que toda a nossa vida fosse assim, certo? Mas não é. Deus nos chama apenas para Ele. E Ele também nem sempre conta o que vai acontecer lá. Puxa, Deus me mudou de emprego. Que bênção. 2 meses depois o irmão está reclamando do emprego. Puxa, mas Deus me mudou de emprego, mas o emprego não é tão bom. Ué, desde quando Deus disse que só ia mudar você para emprego bom? Puxa, demorei tanto tempo para casar e agora... Quem garantiu para você que casamento não ia ter dificuldades? Deus nem sempre diz o que vai acontecer, mas a Bíblia diz que Deus está conosco. E que se nós o obedecermos, nós recebemos por herança
aquilo que Deus tem prometido para nós. Essa foi a experiência de Abraão. Outra característica está no versículo 9. Pela fé, Abraão habitou na terra da promessa como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Veja, aqui diz que era a terra da promessa, mas Abraão havia como terra alheia. Mesmo Abraão, no Antigo Testamento, tinha a clara percepção de que aquela terra ainda não era a boa terra. A boa terra estava por vir. A boa terra é a glória que nos foi prometida pelo Senhor e obtida pelo seu sangue. Ele estava na terra da promessa, aquela terra que Deus havia dado, mas era a terra alheia. E ali ele habitava em tendas. Habitar em tendas, irmãos, significa não ter raízes nesse mundo. Nós somos peregrinos. Peregrino não pode estabelecer raízes nesse mundo. Nós estamos nesse mundo, mas nada deve nos impedir. Nós limitamos o que Deus pode fazer na nossa vida se nós não habitamos em tendas. Senhor, eu quero te servir. Me envia para qualquer lugar, desde que tenha chuveiro para água quente, colchão de molas e ninguém me sirva buchada. Verdade, nós limitamos o Senhor com isso. Se nós estamos arraigados nessa terra, o Senhor quer mover você, mas eu tenho meu emprego, tenho meu vizinho, estou perto da mamãe, aqui eu já sei onde tem uma escola dos meus filhos. Então Deus vai ter de procurar outro mais disponível. Nós temos que nessa terra habitar em tendas. Não importa o tamanho da sua tenda, pode ser um duplex, mas ainda ser uma tenda. A hora que o Senhor precisar, você se desfaz daquilo e segue com o Senhor. Aqueles que são arraigados a essa terra são inúteis para o Senhor. Ou, quando muito limitados para serem usados pelo Senhor. E Abraão vivia desse modo, ele vivia em tendas, de tenda em tenda. Quando o Senhor o conduzia, ele desfazia tudo, botava nas costas e seguia, e parava em outro lugar e ali montava sua tenda novamente. Ele não estava preso a essa terra, ele era um peregrino, olhando para aquilo que Deus lhe havia dado. A última característica, no versículo 11, pela fé, também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe havia prometido. O peregrino deve ter essa característica de receber aquilo que o Senhor tem para ele. Um coração aberto, irmãos, para que a vontade do Senhor se cumpra em nós. A história de Maria ilustra isso muito bem. Maria era uma jovem virgem. Então o anjo apareceu para ela e disse que no seu ventre seria concebido um menino. O que Maria disse? Senhor, faça-se conforme a tua vontade. Maria é uma jovem e sabia que na comunidade de Israel ela poderia ser apedrejada até a morte por causa dessa gravidez. A lei diz que uma moça nessa condição cometeu loucura em Israel e por isso deveria ser apedrejada. Maria não se importou com a sua fama, nem com o seu futuro, mas exclusivamente com a vontade do Senhor. Senhor, se essa é a tua vontade, cumpra-se em mim conforme a tua vontade. Para Sara, se por um lado era uma vergonha ela ser estéril até a cavidade, por outra era um fardo ela ser mãe com uma idade tão avançada. Ela recebeu isso do Senhor. Às vezes o Senhor parece que nos dá algumas bênçãos fora de tempo, não é? Parece que não é só comigo que acontece. Você passa um tempo orando por aquilo e tal, e nada acontece, você até esquece,
tempo depois aparece, aí você já não quer mais, está em outra situação, parece que a bênção vem atrapalhar a sua vida. Irmãos, Sara tinha esse coração de receber aquilo que era da vontade de Deus. Houve um irmão do passado chamado Reuben Suso, se não me falha a memória. Ele era um pregador do Evangelho, era um irmão muito conhecido pela sua piedade, pela sua seriedade com Deus. Ele morava numa pequena cidade. E em certa ocasião ele estava pregando o Evangelho num lugar público, diante de muitas pessoas. E do meio da multidão saiu uma mulher jovem com um bebê nos braços. E disse para ele: você é um mentiroso. Você fala aí de Jesus e de santidade, mas veja o que você fez. Esse filho é seu. Jesus tomou aquele bebê, foi para casa e desapareceu muito tempo, só cuidando daquela criança. Muito tempo depois, aquela mulher voltou à cidade e contou a todos que aquilo era uma mentira. E perguntaram ao rei Jesus por que ele não havia se defendido. Ele disse: essa foi a vontade de Deus para mim. Ele não estava preocupado com a sua fama de evangelista, de homem santo, nada disso importava. A vontade de Deus para ele era superior a tudo isso. E depois disso, o Senhor deu como fruto, como colheita desse arrependimento, muito mais pessoas ao Senhor. Quando nós recebemos a vontade do Senhor, o Senhor abençoa e multiplica. E mesmo uma mulher muito velha recebendo o incômodo de um bebê, o resultado é gerar a nação de Israel. E também devemos crer que nosso Deus ainda faz milagres. Eu já tinha desistido, mas Deus pode fazer milagres. Deus pode reverter qualquer situação. Deus pode fazer o que nós não imaginamos. Graças a Deus. E no versículo 16, qual é o desejo dos peregrinos? Diz o autor: mas agora desejam uma melhor pátria, uma melhor terra, isto é, a celestial. Por isso também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Que maravilhoso, irmãos! Por causa do coração daqueles homens, Deus não se envergonha deles. E eles não eram homens perfeitos, no sentido de nunca terem cometido erros. Noé foi aquele que se embebedou e se pôs nu dentro da tenda. Abraão gerou um filho com Agar. Sara duvidou da palavra do Senhor e riu do Senhor. Que história é essa de uma mulher velha dar à luz? Nenhum deles era impecável, mas Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus. A tal ponto que Deus acrescentou ao seu nome, se pode dizer assim, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Aquele cara, Jacó. Deus não se envergonha deles, assim como Deus não se envergonha de nós. Mas aqui é uma condição: desejar essa pátria celestial, cidade celestial, que é o nosso verdadeiro lar. Irmãos, o nosso desejo pelas coisas celestiais agrada ao Senhor. É uma questão no nosso coração. As coisas precisam acontecer no nosso coração. Amar ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. Tudo começa aqui. Coração, que é a sede da vontade, da decisão, da escolha. A escolha de ser pelo Senhor. O Senhor é aquele que preparou o nosso destino.
A Bíblia diz que Ele é o arquiteto dessa cidade. Ele mesmo a moldou. Ele também nos deu o único caminho para alcançar essa cidade. O único caminho é Jesus. E nós sabemos que para nos dar esse único caminho, isso foi feito a preço de sangue. E esse é o único caminho. Ele também garante que nós vamos alcançar. Glória a Deus. A nossa herança incorruptível está guardada nos céus por Deus. E Ele mesmo nos dá o poder para trilharmos esse caminho. Seu Espírito Santo e toda a graça. E ao final, irmãos, Ele se alegra em que nós queiramos por isso. Deus não é maravilhoso? Ele fez tudo e nós somos beneficiados. Glória a Deus. Deus nos amou, Deus enviou o seu Filho morreu na cruz por nós, Ele se fez o nosso caminho, Deus nos salvou, Deus nos deu o seu Espírito, Deus nos deu a sua graça para nós alcançarmos o nosso destino e ao final Ele se alegra porque nós queremos aquilo que Ele nos deu. E ao final de tudo, o que nós receberemos? Cristo em abundância. Esse é o melhor de Deus. Ao final, irmãos, o que todos nós encontraremos é Cristo. Cristo na sua expressão máxima em todo o universo. Cristo pleno, Cristo sem nenhum véu da nossa carne, sem nenhum véu do nosso entendimento, sem luz. Cristo é o que Deus tem para nós. E aquela grande cidade nada mais é do que uma expansão de Cristo. É a noiva do Cordeiro que é apresentada a Ele. É aquela noiva formada pelos filhos de Deus. É a noiva formada pelos regenerados pelo Cordeiro. Graças a Deus por isso. No tempo que nos resta, irmãos, vamos caminhar, andar com Deus, oferecendo-nos a Ele por meio do sangue, buscando agradá-lo, temendo, preparando e condenando o pecado, obedecendo a Deus, morando em cabanas e recebendo aquilo que é a sua vontade. Graças a Deus por